O episódio começa apresentando Tiger, um cobrador de dívidas temido. Quando está trabalhando, ele parece frio e intimidante, mas possui um lado inesperado: ama gatos. O problema é que ele sofre de alergia ao pelo deles, então só consegue admirá-los de longe. Durante uma cobrança, Tiger acaba se envolvendo com Meow, uma mulher gentil que administra um café cheio de gatos. Apesar de dever dinheiro, ela é extremamente bondosa e tem uma ligação especial com os animais, como se realmente pudesse ler a mente deles. Além disso, enfrenta um grave problema de saúde. Meow tem um filho chamado Lynx, com quem mantém uma relação complicada. Há um detalhe importante: ele odeia gatos e os dois estão afastados há algum tempo. Hoje é o dia em que Lynx deveria ir ao café. Meow espera ansiosamente pelo filho, mas no final ele não aparece. Justamente nesse dia, sua doença ataca novamente, e dessa vez com muita força. Ela não resiste. Tiger é quem tenta socorrê-la, mas, antes de partir, Meow sussurra algo em seu ouvido relacionado aos gatos, como se estivesse transferindo sua habilidade para ele. Na mesma hora, Tiger começa a ouvir vozes, e para sua surpresa, são os gatos se comunicando. No velório de Meow, o filho finalmente aparece. Tiger faz questão de dizer que ela esperou por ele até o último suspiro, mas ele não chegou a tempo. Lynx ainda está tentando absorver a notícia. Eles se encaram por alguns instantes, mas logo o rapaz desmaia no colo do cobrador. Mais tarde, ele recebe algumas informações sobre Lynx. Parece que o pai dele morreu quando ele ainda era pequeno. Depois disso, eles romperam os laços com a família, já que sua mãe engravidou antes do casamento, e Lynx acabou tendo que lidar com tudo praticamente sozinho. Quando ele finalmente acorda, Tiger se apresenta e diz que foi ele quem levou sua mãe ao hospital. Em seguida, pergunta o que aconteceu naquela noite em que ele não foi vê-la, mas, ao perceber que está sendo invasivo, pede desculpas. Depois, esclarece algo que ainda não havia contado: ele não é apenas um cliente de sua mãe, mas também o credor dela. Meow hipotecou o café e já estava com vários meses de atraso. Legalmente, a herança será usada para pagar a dívida. Por isso, Tiger dá duas opções: Lynx pode continuar administrando o café e assumir o pagamento ou conseguir o dinheiro para quitar a dívida. Caso contrário, o lugar ficará com ele. Nesse momento, Tiger começa a ouvir vozes novamente, mas para ele, parece que é outra pessoa falando. O problema é que não há mais ninguém além dos três, então as vozes só podem ser dos gatos. Algum tempo depois, Lynx fica reflexivo e lembra de uma situação do passado. Um gato chamado Giro rasgou sua beca de formatura e também danificou alguns de seus livros. Na ocasião, sua mãe ficou do lado dos gatos, dizendo que eles não tinham culpa. Lynx ficou muito bravo, pois acreditava que a mãe sempre ficava do lado dos animais. Por causa disso, ele decidiu que não participaria da cerimônia de formatura. Naquele momento, deu um ultimato: ou ela moraria com ele ou continuaria vivendo com os gatos. No fim, a mãe escolheu ficar com os felinos. Do outro lado, Tiger finalmente percebe que são realmente os gatos se comunicando e passa a conversar com eles. Nesse momento, Lynx aparece e fala sobre sua decisão. Ele quer que Tiger use o café para quitar a dívida. Quanto aos gatos, pretende encontrar pessoas para adotá-los ou enviá-los para uma fundação. Enquanto isso, os gatos se comunicam entre si, pois nenhum deles quer se separar. Todos querem continuar vivendo como uma família. Tiger até comenta que gostaria de ficar com eles, mas não pode por causa da alergia. Mesmo assim, Lynx não quer ser flexível quanto ao destino dos animais, e sua decisão continua a mesma. Ainda assim, Tiger tenta convencê-lo. Diz que entende um pouco da situação entre ele e sua mãe, mas gostaria que Lynx ficasse com o café, já que sua mãe gostava muito dos gatos e os tratava como se fossem seus próprios filhos. No entanto, Lynx responde que esse é justamente o motivo da separação entre ele e a mãe, e acredita que Tiger não entende a situação. Para ele, é fácil falar. Tiger apenas acaricia os gatos, coça o queixo deles, tira fotos, posta e recebe curtidas. Mas quem precisava lidar com as consequências era ele. Suas roupas estavam sempre cobertas de pelos, várias coisas ficavam rasgadas, e ele nunca podia sair de férias porque ficava preso limpando a sujeira que os gatos faziam. Ele também revela que naquela noite não estava voltando para fazer as pazes com a mãe. Na verdade, pretendia pedir para ela fechar o café, se livrar dos gatos e se mudar para o exterior com ele. Além disso, afirma que Tiger não é ninguém para dizer que ele deve administrar aquele lugar. No último dia do velório, Lynx acaba enfrentando os avós. Nem ele mesmo consegue explicar direito os detalhes da morte da mãe. Só sabe que ela tinha um problema cardíaco e já vinha tratando isso há alguns anos.
Enquanto o avô fica sozinho, a avó resolve explicar algumas coisas. Ela diz que as pessoas podem até cortar relações com a família, mas não conseguem se livrar das doenças que carregam nos próprios genes. Conta que no final do ano passado, o avô também precisou fazer uma cirurgia de ponte de safena. Depois, ela revela o que realmente aconteceu entre o avô e a mãe de Lynx. Quando Mio estava grávida de 8 meses, Lynx parou de se mexer de repente. O médico disse que o cordão umbilical estava enrolado em seu pescoço. Ao mesmo tempo, Mio havia contraído uma infecção, e os médicos temiam que ela não resistisse a uma cirurgia. Mesmo assim, Mio estava disposta a correr o risco para salvar o bebê. O pai dela, porém, pensava o contrário, queria que a filha fosse salva primeiro. Ele chegou a dizer que, se ela escolhesse o bebê, deixaria de considerá-la como filha. No final, o médico conseguiu salvar tanto a mãe quanto o filho. Porém, a partir daquele momento, o avô e Mio nunca mais se falaram. Depois de ouvir tudo isso, Lynx se despede da mãe pela última vez. Durante a cremação do corpo, ele se lembra das palavras da avó e percebe que sua mãe realmente o amava. Mesmo quando todos já foram embora, Lynx permanece ali até o anoitecer, debaixo de chuva. Tiger, porém, não se esquece dele e volta ao local com um guarda-chuva para protegê-lo. Nesse momento, Lynx não consegue mais segurar o choro. Ele finalmente desaba, tomado por uma mistura de culpa, decepção, tristeza e muitos outros sentimentos. Depois disso, Tiger fica em silêncio sério, respeitando aquele momento. Então Lynx decide contar o que realmente aconteceu naquela noite. Ele admite que estava com muito medo de ver a mãe. A pessoa que foi visitá-lo o convidou para beber. Ele poderia ter recusado, mas não recusou. No fundo, já sabia que sua mãe escolheria os gatos, não importava o que acontecesse, e que tudo acabaria daquele jeito. Tiger não diz mais nada. Apenas pede que Lynx vá com ele a um lugar. Eles vão até o café. Lá, Tiger explica o lado ruim do próprio trabalho. Todos os dias ele precisa lidar com pessoas que o olham com medo. Aquele provavelmente é o único lugar onde ninguém o encara dessa forma. Depois de alimentar os gatos, diz que quer alimentar mais um gato. Então pega a comida que Mio havia deixado na geladeira há 7 dias e entrega para Lynx. Quando o filho prova a comida da mãe, fica difícil segurar a emoção. Mesmo assim, ele tenta mudar de assunto para deixar o clima mais leve e pergunta o que Tiger acha de divertido em pagar para ver gatos dormindo. Tiger responde que para Lynx, aquele lugar é apenas um café, mas para os gatos é o mundo inteiro. E ele tem certeza de que aqueles gatos jamais esquecerão sua mãe. Lynx estranha a forma como ele fala, como se realmente pudesse ler a mente dos animais, e de certa forma, é exatamente isso que está acontecendo. Lynx então decide dar uma chance. Ele passa a mão em um dos gatos e faz carinho, lembrando das palavras de Tiger. Pouco tempo depois, acaba pegando no sono. Tiger se aproxima, coloca um cobertor sobre ele e com todo cuidado, afasta o cabelo de seu rosto. Nesse momento Lynx acorda e os dois se encaram. O cobrador fica sem jeito e diz que já está indo embora. Porém, quando Lynx o chama de volta para agradecer, fica claro que algo começou a despertar entre os dois. No dia seguinte, Lynx acorda abraçando um gato. Depois de tudo o que aconteceu, ele decide ficar com o café. Assina o contrato, mas para que ele seja validado, Tiger também precisa assinar. Quando ele aparece, vem com aquele ar de vilão, de cobrador temido. Ele assina o documento e deixa claro que agora, Lynx tem uma dívida com ele. Em seguida, dá 2 pescadinhas, daquele jeito que as pessoas fazem com gatos para ganhar sua amizade. Lynx acaba piscando de volta, deixando claro que agora existe um vínculo de amizade entre os dois. Lynx então tenta reabrir o café. No entanto, rapidamente percebe que cuidar de vários gatos e administrar um negócio ao mesmo tempo é muito mais difícil do que imaginava. Em certo momento, quando ele tira a camisa, Tiger olha para o corpo de Lynx e sente uma forte atração. Para disfarçar, pega a camisa e pede que ele a vista novamente. Ao perceber que Lynx não tem muita habilidade para cuidar do café, Tiger oferece ajuda. O dono, porém, recusa, dizendo que já tem um ajudante, o ChatGPT. A pergunta que ele faz é direta: como administrar um café de gatos se você odeia gatos? Mas nem tudo pode ser resolvido assim. Tiger passa a ensiná-lo a ganhar a confiança dos gatos e a se tornar amigo deles. Ele explica que é preciso piscar 2 vezes para os gatos e, se isso não funcionar, tocar o nariz do animal como se fosse um aperto de mão. Da mesma forma que as pessoas fazem. Lynx até tenta. Tiger também guia a mão dele em direção ao focinho do gato, mas mesmo assim não funciona. Além de cuidar dos felinos, eles também precisam cozinhar. O prato principal do café é o famoso arroz miau-miau.
O lugar é conhecido pela comida incrivelmente deliciosa, e a especialidade da casa é feita com cavala frita bem crocante, misturada com arroz recém-cozido e servida com um molho secreto de peixe. O problema é que nenhum dos dois conhece a receita. Mas nem tudo está perdido. O gato Giro se comunica informando que foi ele quem ensinou Mio a preparar esse prato. Para não revelar que consegue entender os gatos, Tiger inventa uma desculpa, dizendo que a mãe dele ensinou a receita. Então Giro começa a dar todas as instruções, e o prato realmente fica pronto. Quando Lynx prova a comida, percebe que está muito quente. Ao ver a situação, Tiger brinca dizendo que ele tem língua de gato. Então faz questão de assoprar a comida e oferecê-la diretamente na boca de Lynx. Os dois, porém, ficam constrangidos com a situação, achando aquilo estranho demais. No fim, Lynx decide comer sozinho. Aos poucos, eles também começam a se conhecer melhor. Em certo momento, Tiger até solta uma cantada disfarçada, dizendo que gosta muito de gatos e que aquele café está cheio de gatos fofos. Porém, logo depois, os gatos começam a agir de forma caótica, reclamam da comida, fazem bagunça e demonstram claramente que não estão satisfeitos. Tiger consegue ouvir todas as reclamações dos felinos e tenta pedir para Lynx não mudar nada no café, mas não é ouvido. Lynx quer fazer tudo do seu próprio jeito para cortar gastos desnecessários e conseguir pagar a dívida o mais rápido possível. Só que os gatos ficam indignados com todas essas mudanças. No dia seguinte, quando o café abre, Tiger chega como se fosse o primeiro cliente. Enquanto isso, os gatos continuam revoltados e decidem nem aparecer. Para tentar chantageá-los, Lynx mostra um petisco irresistível. E pior que isso, eles realmente não conseguem resistir. Lynx acredita que desse jeito, conseguirá pagar a dívida muito mais rápido do que imaginava. Em um momento, Tiger observa Lynx escovando o pelo de um gato e admite que está com inveja, dizendo que daria qualquer coisa para estar no lugar dele. Mas como é alérgico, só pode observar de longe. Lynx continua tentando economizar, agora na conta de luz. Para isso, decide usar um ventilador em vez do ar-condicionado. Tiger percebe imediatamente que os gatos não gostam da mudança. Então Lynx pergunta se Tiger consegue ouvir o que eles dizem, porque ele age como se fosse o único que entendesse. Nesse momento, Tiger pensa que Lynx também consegue ouvir os gatos, mas na verdade não é bem assim. Lynx só entende porque baixou um aplicativo de tradução de gatos. Ou seja, ele não tem nenhuma habilidade especial. No final do dia, Lynx agradece pela ajuda. Apesar de Tiger ser seu credor, ele não cobrou nada até agora. Tiger, porém, deixa claro que está apenas esperando os juros, e que assim que as coisas se estabilizarem, vai cobrar tudo. Para quitar os juros daquele dia, Lynx entrega para ele uma cartela de adesivos de gatos, já que ele não pode ter alergia a adesivos. Tiger conta que a mãe de Lynx costumava usar adesivos para colar nos copos antes de entregá-los aos clientes, sempre acompanhados de uma mensagem fofa. Inclusive, ela escreveu uma para ele certa vez: "Espero que você encontre seu gato fofo." Ao ouvir isso, Lynx pega uma das figurinhas, cola no copo de Tiger e escreve uma nova mensagem: "Me dê uma escovação." Tiger fica tão bobo com aquilo que nem consegue se concentrar direito no trabalho de cobrar dívidas. Mais tarde, depois de lidar com um homem que também trabalha com cobranças, o sujeito comenta que o próximo lugar da lista é justamente o café de gatos, porque ouviu dizer que reabriu e, portanto, Lynx já deve ter algum dinheiro para pagar. Tiger, é claro, não deixa isso acontecer. Ele decide assumir pessoalmente o caso e manter o homem longe do café. Enquanto isso, a troca do ar-condicionado pelo ventilador deixa os gatos completamente revoltados. Em determinado momento, Lynx percebe que vários deles fugiram. Quando olha melhor, vê que apenas Giro ainda está lá. Porém, o gato acaba dando uma rasteira em Lynx e também foge. Sem experiência alguma com animais, Lynx fica totalmente perdido e frustrado. No final, resta apenas a gatinha mais velha da casa, Ju. Lynx até diz para ela que se quiser fugir também pode ir, porque ele consegue entender. Quando era pequeno, sua mãe saía para trabalhar e o deixava sozinho em casa. A única companhia que ele tinha era a televisão, para tentar espantar a solidão. Até que um dia, algo roçou em sua perna, exatamente como aconteceu agora. Quando olhou para baixo, percebeu que havia feito um novo amigo. Ele acabou convencendo a mãe a ficar com uma gatinha chamada Ju, prometendo que iria criá-la e cuidar dela. Agora, Lynx pede desculpas por não ter conseguido cumprir essa promessa. Tiger diz para ele não se sentir culpado, pois não é culpa dele. Além disso, a vovó Ju não vai a lugar nenhum, porque não quer vê-lo triste. Se ele realmente quer cumprir a promessa, então precisa trazer toda a família dela de volta.
Ju parece saber muito bem como fazer isso, e Tiger passa a seguir as instruções que recebe. Ele espalha algumas vasilhas pela rua, explicando que os gatos gostam de se esconder em lugares apertados, embora isso varie de gato para gato, já que cada um tem suas próprias preferências. Jumbo é o mais novo do grupo e adora brinquedos. Como um verdadeiro gato da geração alfa, acostumado com donos ocupados, ele gosta de brincar com jogos para gatos. Depois vem o John Wick, um gato misterioso. Ninguém conhece seu passado, e ele sempre encontra algum esconderijo. A única forma de atraí-lo para fora é usando um laser. A próxima é Jane, que antes pertencia a uma blogueira de beleza. Ela é uma verdadeira rainha da beleza e adora rapazes bonitos. Quando Lynx diz que vai ligar para Crapor, Tiger quer provar que também é um cara bonito. Então faz uma pose toda estilosa, mostrando seu lado dourado bonito e sensual. E realmente funciona. A gatinha aparece em um instante. Agora só falta Giro. Ele costumava morar em um restaurante, conheceu muita gente e sabe muitas coisas. É praticamente o verdadeiro chefe do café. Tiger pega uma foto de Giro e pergunta a um gato de rua se já o viu. Diz que caso encontre o gato laranja, peça para ele voltar para casa. Mas se isso não funcionar, ainda existe outro método curioso. Dizem que basta colocar uma panela na cabeça e sair andando por aí gritando o nome do gato. Nem chega a ser necessário. Um gatinho de rua aparece dizendo que encontrou o gato laranja, mas ele está dentro da carroceria de um carro. E o dono do veículo o leva para longe antes que eles consigam alcançá-lo. Tiger pede para Lynx não ser tão duro consigo mesmo. Ele já fez o melhor que podia e conseguiu recuperar vários gatos. Lynx decide esperar até que Giro volte por conta própria. Tiger resolve fazer companhia e entrega a ele um copo com um adesivo que traz a frase: "Espero que você encontre seu gato desaparecido." Enquanto fala sobre o quanto ama gatos, Lynx acaba pegando no sono. Com cuidado, Tiger passa um rolo removedor de pelos nas roupas dele. Os dois acabam passando a noite no sofá e acordam lado a lado na manhã seguinte. Eles são chamados por Crapor do lado de fora. Ele conta que naquela manhã, estava entregando gelo no beco e ouviu alguns cachorros latindo para alguma coisa. Além disso, encontrou a coleira de Giro. Descobrem que Giro recebeu ajuda de um gato de rua. O verdadeiro motivo para ele não querer voltar é que acredita que o novo dono do café não gosta dele, diferente da antiga dona. Lynx tenta encontrá-lo, mas não vê nenhum sinal do gato. Então lembram daquela outra alternativa estranha: colocar uma panela na cabeça e sair gritando o nome do gato pela rua. Lynx realmente faz isso. Dois homens começam a rir da situação, mas são imediatamente interrompidos por Tiger, que não vê graça nenhuma naquilo. E surpreendentemente funciona. Giro finalmente aparece. Agora todos estão reunidos novamente. Lynx coloca a ração que os gatos realmente gostam e dessa vez não usa ventilador. Ele pede desculpas a todos e promete que a partir de agora, cuidará deles da melhor maneira possível. Vai usar a mesma marca de comida, a mesma areia e fazer tudo do jeito que sua mãe fazia. Finalmente consegue tocar o focinho de Giro, mostrando que o gato agora está disposto a aceitá-lo como amigo. No dia seguinte, Lynx abre o café e se pergunta quem será o primeiro cliente do dia. A resposta vem imediatamente. Tiger aparece novamente para ajudar. Lynx tenta dizer que não precisa de ajuda, até porque não teria como pagar pelo trabalho dele. Mas Tiger sempre tem uma solução. Ele propõe outro acordo. Ajudará a administrar o café e, em troca, poderá ser o pai dos gatos. Sempre que Lynx tiver dúvidas sobre eles, terá que perguntar a Tiger. O acordo é aceito. Enquanto o ajuda a limpar o sabão que ficou em seu nariz, percebe que seu coração está reagindo a outro gato. Só espera que dessa vez, não seja um amor não correspondido como aconteceu com todos os outros. Na manhã seguinte, Tiger se arruma e se perfuma logo cedo. Seu pai acha que ele finalmente está usando a beleza para algo útil, talvez para conseguir um cargo de executivo. Já sua mãe acredita que ele está se arrumando porque está interessado em alguém e que talvez, em breve, eles terão um neto. Tiger encerra a discussão dizendo apenas que vai começar um novo trabalho, ao lado de seu possível futuro amor. Enquanto isso, Lynx tenta dar banho em Jumbo, mas claramente não tem muito jeito para isso. Tiger acaba levando um banho de mangueira no processo, e o gato aproveita para se esconder dentro da roupa dele. Lynx tenta ajudar a tirá-lo, mas os dois acabam se encarando muito de perto. Aos poucos, a atenção deles deixa de estar no gato e passa a ficar completamente um no outro. Mais tarde, Tiger veste o uniforme para trabalhar no café. Logo vários gatos se aproximam de Lynx, mas surge um novo problema. John Wick fez xixi no chão.
Como Tiger agora é o pai dos gatos, ele fica responsável por limpar a bagunça. Jane, a gatinha branca, comenta que John Wick normalmente não faz isso, então talvez ele esteja doente. Preocupados, os dois decidem levá-lo ao veterinário. Chegando lá, Lynx encontra o Dr. Pom e os dois já se conhecem. Tiger percebe que Lynx e o doutor parecem se dar muito bem. Ao vê-los conversando tão próximos, começa a sentir um certo ciúme, mesmo sem admitir. Então interrompe a conversa para perguntar qual é o diagnóstico do gato. O veterinário comenta que Tiger não parece muito ligado a animais. Tiger responde imediatamente que gosta de gatos, mas não gosta de cachorros. O doutor, porém, nem dá muita atenção ao comentário e ainda aproveita para pedir o número de Lynx. Quando vê os dois trocando números, Tiger também pede o número do doutor. Porém, ele o corta rapidamente e diz para pegar apenas o número da clínica. Tiger fica ainda mais incomodado quando o médico coloca a mão no ombro de Lynx, o que aumenta ainda mais seu ciúme. De volta ao café, Lynx precisa dar o remédio ao gato. Para evitar que John Wick se machuque ou arranhe alguém, decide cortar suas unhas, mas o gato não quer colaborar de jeito nenhum. Para garantir que Lynx vai conseguir lidar com tudo sozinho, Tiger pede o número dele. Quando Lynx hesita, Tiger pergunta se vai precisar virar veterinário primeiro para conseguir aquele número. Sem esperar resposta, pega o celular da mão dele e salva o seu próprio contato. O nome ainda fica registrado como pai dos gatos. Mais tarde, eles fazem uma chamada de vídeo para Tiger acompanhar Lynx tentando dar o remédio ao John Wick. Porém, tudo dá errado. O gato não aceita e vira uma grande confusão. Preocupado, Tiger vai até o café imediatamente. Lynx acaba sendo arranhado, e o pior é que o gato continua se recusando a tomar o remédio. Mesmo sendo alérgico, sugere segurar o gato para que Lynx consiga dar o remédio à força. Depois de muito esforço, eles finalmente conseguem. Logo depois, Tiger começa a se coçar por causa da alergia. Isso acaba amolecendo o coração de Lynx. Ele limpa a pele dele e ainda verifica se seus olhos estão vermelhos ou lacrimejando. Tiger garante que está bem, mas percebe que Lynx está vermelho. Quando toca sua pele, sente que ele está quente, como se estivesse com febre. No fim, é Tiger quem passa a cuidar de Lynx. Ele dá comida e remédio na boca dele e ainda prepara uma bacia com água para que ele possa limpar o corpo, já que não tem condições de tomar banho. Lynx fica envergonhado e insiste que consegue fazer isso sozinho. Então Tiger vira de costas para não olhar. A vontade de espiar é grande, mas ele consegue resistir. Ele decide passar a noite ali para garantir que tanto John Wick quanto Lynx fiquem bem. Ele fica com os gatos. Mesmo tendo tomado o remédio para a alergia, pede um pouco de distância deles. Pouco depois, Lynx aparece dizendo que não consegue dormir, pois se sente culpado por deixar alguém alérgico cuidando dos gatos sozinho. Os dois acabam se deitando lado a lado, mas nenhum deles consegue dormir. Em vez disso, começam a conversar. Lynx conta que sua mãe costumava dormir ali com os gatos o tempo todo, principalmente quando algum deles estava doente. Ela passava a noite abraçando o gato para confortá-lo. Porém, Lynx percebe que ela nunca fez isso com ele. Mesmo quando ele ficava em primeiro lugar na escola, ela apenas ouvia suas histórias enquanto ele limpava a caixa de areia. Tiger então pergunta quem teria coragem de abraçá-lo, já que ele mesmo não deixa ninguém sequer tocá-lo. Lynx responde que até os gatos escolhem quem deixam tocá-los. Tiger então sugere uma solução. Lynx pode tentar se acostumar aos poucos com o contato físico. Ele propõe começar com algo simples como coçar suas costas. Diz que o remédio para a alergia está perdendo o efeito, embora Lynx perceba que isso é apenas uma desculpa. Mesmo assim, ele começa a coçar as costas de Tiger. Ele reclama que as unhas dele são grandes e acabam machucando. Então Lynx sai do quarto de repente, como se estivesse chateado, mas volta logo depois com um cortador de unhas. Com toda delicadeza, Tiger corta as unhas de Lynx. O clima entre os dois fica carregado de tensão, como se ambos já estivessem apaixonados, mas nenhum quisesse admitir. Para disfarçar, Lynx diz que está com sono. Tiger não discute nem comenta nada, apenas se deita para dormir. Porém, a coceira da alergia continua. Quando Lynx percebe isso, começa a coçar as costas dele novamente. Dessa vez, os dois permanecem em silêncio. Na manhã seguinte, Lynx acorda e percebe que estava abraçando Tiger. Ele se levanta rapidamente sem jeito, e vai colocar ração para os gatos. Então percebe que John Wick está comendo normalmente e que o remédio finalmente fez efeito. Enquanto isso, Tiger diz que vai para casa tomar um banho. Lynx o chama de volta e diz que ele pode tomar banho ali mesmo, se não se importar, e ainda oferece uma roupa limpa.
Tiger fica tão surpreso que chega a verificar se Lynx ainda está com febre, perguntando por que ele está sendo tão gentil de repente. Mais tarde, John Wick observa pela janela um monge passando em frente ao café e desaparece. Tiger percebe algumas manchas de sangue no chão, que podem ser do gato. Ele pergunta a Jiro onde John Wick poderia ter se escondido. Segundo o gato, o lugar mais seguro é o antigo quarto da mãe de Lynx. Eles vão até lá e encontram mais sangue. John Wick está escondido debaixo da cama. Lynx então conta uma história emocionante que ficou sabendo. Sua mãe encontrou um gato perto do templo sendo atacado. Pelo que parece, era o próprio John Wick. Algumas crianças estavam machucando o animal debaixo de um carro. Mio conseguiu resgatá-lo, mesmo levando vários arranhões. Quando Lynx finalmente pega o gato, entende por que ele fugiu ao ver o monge. Aquilo despertou lembranças do passado. Mesmo assim, ele garante ao animal que agora está seguro. Como descobriram o gatilho do comportamento do gato, decidem levá-lo para observação no veterinário. Porém, o Dr. Pon não deixa Lynx ir embora imediatamente. Ele examina os arranhões que Lynx recebeu, faz um curativo e ainda recomenda que ele tome uma vacina contra tétano. O médico também explica que é normal ter febre depois da vacina. Na volta, Tiger se oferece para ajudá-lo, já que Lynx acabou de tomar a vacina, mas ele recusa todas as opções. Tiger fica bastante irritado, principalmente porque está morrendo de ciúmes dele. Então pergunta diretamente quando Lynx vai parar de ser tão teimoso. Se importa com ele tanto quanto o veterinário. A situação acaba se repetindo. Lynx fica de cama e Tiger traz comida para ele, oferecendo na boca. Porém, quando Tiger se irrita porque ele recusa ajuda novamente, Lynx pede desculpas. Ele explica que o doutor é como se fosse um irmão mais velho, alguém que sempre aparecia com frequência e com quem ele costumava conversar quando precisava de conselhos. Já em relação a Tiger, fica mal por achar que está incomodando. Tiger então deixa algo bem claro: se Lynx permitir que ele seja o pai dos seus filhos, não precisa se preocupar em estar incomodando. Depois de alimentá-lo, Tiger começa a limpar o corpo dele. Dessa vez, Lynx não interrompe. Mesmo com os olhos fechados, ele está consciente de tudo o que está acontecendo. Quando Tiger sai do quarto, Lynx percebe que ele é a única pessoa que realmente consegue tocá-lo sem que ele se afaste. Curta e comenta para a parte 2.